Boa tarde a todos. Que o Pai nos ampare, que possamos nós transmitir, né, comentar, refletir sobre a página de hoje e sobre o grande tema, né, que é Jesus é amor. É uma grande responsabilidade, né, falar de amor e ainda mais falar do amor de Jesus, que estamos tão longe ainda de saber, né, que amor é esse, mas que ele veio falar para nós, pessoalmente, né, encarnada, há 2020 anos atrás, do verdadeiro significado do amor e do amor divino, dizendo que nós precisamos chegar a sentir esse amor. Não só precisamos, como nós vamos também sentir e ter esse amor. Mas o Francisco Nicolau, né, esse espírito que veio nos dar essa mensagem, primeiramente ele vem falando que Jesus dividiu em 3 partes, né? Jesus o mestre, Jesus o curador, Jesus nos dando a noção de paternidade divina. Quando ele começa a dizer que o mestre, Jesus, é mestre porque trouxe ensinamentos, né, para toda a humanidade, colocando o destino dessa humanidade na Terra. Também veio principalmente falar da lei do amor. Não só falou, orientou, exemplificou e morreu em favor de uma humanidade, mostrando o verdadeiro amor. Onde foi perseguido e mesmo assim pediu perdão para todos nós. Mostrando que é possível perdoar a quem nos ofende, que é possível perdoar a quem nos faz mal. Nos chamava de irmãos. Então, significa que também podemos ser igual a Jesus. E ele falou isso para nós. Sois deuses e podereis sentir o amor do Pai. Ele fala de Jesus curador, não no sentido só de curar como o médico faz, receita, analisa qual é o problema físico que nós temos, dá o remédio. Não esse sentido, mas falou no verdadeiro sentido da cura, que é a cura do espírito. Se nós formos analisar em todo o Evangelho de Jesus, onde tem a parte das curas, ele sempre fala: a tua fé te curou, não peque mais, segue adiante, amai uns aos outros. Todas as passagens de Jesus ele fala nisso, da importância nossa moral, em desenvolver o moral e espiritual, e não o material. A importância que nós temos que ser ao cuidar do nosso espírito, ao cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e da nossa fé em Deus, que é a ideia da paternidade única de Deus, o Criador. Jesus nos trouxe esse ensinamento, nos dando a certeza de que Deus existe, que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Pai, que nos protege, que nos ama imensamente.
Mas para nós pensarmos, né, em Deus, ainda está muito difícil, né? Que é Deus? Que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem que é a suprema inteligência, bondade, todo poder. Sim, mas aí, continuando, eles dizem, por enquanto é só isso, né? Em outras, vocês só podem entender isso. E a gente tem certeza da existência de Deus, não porque vemos, não porque Jesus falou da existência de Deus. Kardec, com toda a doutrina, nos trouxe mais ainda certeza, porque é um Deus que nós entendemos. Não porque alguém falou que existe, mas nos trouxe um raciocínio mostrando que a existência de Deus não é alguém que veio, que falou que existe para a gente acreditar. Kardec, através da doutrina espírita, nos deu subsídios para que a nossa razão chegasse a entender ou perceber alguma coisa sobre Deus. Então, indiscutivelmente, nós não duvidamos da existência de Deus. E devemos isso a Jesus, que veio o primeiro que veio nos falar de Deus, que é o nosso Pai, e que nos protege, que é toda bondade, e que nós devemos continuar seguindo todos os seus ensinamentos, exercitando, igual a Jesus, como nos exemplificou nas suas atitudes, o amor ao próximo. Mas ainda ficou nas pessoas, nos acadêmicos, nos cientistas, a grande questão de que é Deus. É uma máquina? É uma reunião de... É uma figura? É um conjunto de inteligências? Ainda se questionando todo o lado da ciência, dos acadêmicos, né? Podem até questionar a existência de Deus, mas não questionam Jesus. Sabe que Jesus veio e crê em Jesus. Agora é um grande paradoxo, né? Por como você crê em Jesus e não crê na existência de Deus? Se você acredita em tudo que Jesus passou, que nos trouxe do seu evangelho, e de repente crê em Jesus, no que ele está falando, mas Jesus também disse que nós temos um Pai que abraça todo mundo, que é o Criador de todas as coisas. Então, vamos dizer assim, por tabela, nós cremos também em Deus. Pela lógica. Porque mais perto do que tivemos de Deus é Jesus. Que ele, inclusive, disse que ele e Deus eram um só. Eu e o meu Pai. Então, continuando a refletir sobre essas colocações do Francisco Nicolau, e ele ainda nos fala em 3 paradigmas do amor de Jesus, né? De Jesus. Que Jesus é o amor personificado, encarnado, para nos mostrar como deveremos alcançar esse amor. Que Jesus, ele não tinha só o interesse em curar na saúde física da humanidade, e sim a cura maior, que era a cura do espírito. E que a saúde física é que nos dá a condição de ter uma vida melhor. Não falou só que deveríamos ter uma saúde espiritual, valorizando o nosso corpo físico, valorizando a importância de estarmos encarnados. Para que tenhamos saúde física, sim,
para continuarmos na vida, num tempo. Isso significa que não é, simplesmente não cuidar do seu corpo físico, não ir a médico, não cuidar da alimentação. Não é isso. Quer dizer, o que importa é só o espírito. Não. O nosso corpo físico é o instrumento para a cura espiritual também. Então, precisamos de valorizar, primeiro a encarnação, né? A oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, experimentando, aprendendo, evoluindo aqui no corpo físico, que é uma grande oportunidade. Quantos espíritos estão querendo essa oportunidade de reencarnar no planeta e não conseguem? Não tem ainda essa oportunidade. E às vezes nós desvalorizamos tanto a nossa encarnação. Devemos festejar, sim, a nossa encarnação, né? Nosso aniversário, o dia que nós viemos agora, a última vez, quer dizer, a última vez não, mais uma vez, porque não sabemos quantas vezes teremos que vir ainda, mas mais uma vez, já a oportunidade de estarmos aqui, vivenciando no planeta, experimentando, aprendendo, evoluindo, caindo, levantando, né? É através da reencarnação que nos dá. E o mais, né? Vou dizer, ou não tão mais, mas igual, a importância de que Deus é o Pai. Então, tirou todas aquelas dúvidas que tinham de vários deuses, né? A gente deixou estudar mitologia ou outras civilizações egípcias e tal, nós vamos perceber que existiam Deus para tudo. Como cada pedacinho do universo fosse originário de um Deus, fosse criado por um Deus. Então Jesus vem e diz que é o único Deus, que é o Pai de todos, que é justo, que é benevolente, que é todo poder e bondade. E, através disso, veio nos mostrando com a oração do Pai Nosso. Se nós formos interpretar de uma maneira mais profunda o Pai Nosso, Jesus está falando ali, em toda a sua profundidade, desse Deus maior que existe. E do amor que nós temos que ter ao Pai e do amor que nós temos que ter ao nosso próximo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e também, igualmente, amar o próximo como a si mesmo. Então, me parece que às vezes a gente fica muito acostumado a escutar, né, o que Jesus nos colocou no momento. A gente escuta, mas não assimila, não reflete, falta a meditação, falta com certeza para a gente assimilar e modificar o nosso comportamento, nosso pensamento, as nossas atitudes, é a assimilação. Porque saber nós sabemos, todo o Evangelho de Jesus, contamos histórias, mas será que assimilamos realmente? Para que a gente possa modificar nossos pensamentos, atitudes e sentimentos. Enquanto nós não tivermos essa condição maior de assimilação dos ensinamentos de Jesus, fica mais difícil de sentir e de ter esse amor que Jesus possuía. Que amor é esse que nós temos agora, né? Vamos partir do princípio de que nós somos. Ainda nos aborrecemos com quem não nos ama? Ainda nos aborrecemos com quem contraria a nossa vontade? Ainda escolhemos quem nós vamos amar? Aquele ali eu não gosto não, vou deixar ele lá no canto. Eu percebo que o nosso amor ainda nem sei se a gente pode chamar de amor, né? Comparando com Jesus. Mas é um caminho, né? O que nos leva a aperfeiçoar esse amor é o nosso raciocínio, a nossa vontade de seguir a Jesus.
através da nossa reflexão, através do nosso pensamento, através da nossa vontade de modificar. Será que o nosso amor tem que ser egoísta? Será que eu vou amar só o meu filho? Quando a gente fala, tudo é meu, né? Meu filho, meu marido, minha mulher, tudo é meu, né? Então parece que a gente toma poder das pessoas, de tudo, do sentimento. Mas não é isso, né? Já Paulo já nos dizia, né? Que o amor, ele não é egoísta, o amor não se aborrece. E mais outras coisas que ele falou. Então, se nós já sabemos, já temos esse conhecimento, custa-nos agora a praticar, a meditar, a praticar, assimilar, para que, de repente, a gente esteja amando a todos da mesma forma, não só o filho, uma filha, ou o marido, ou a esposa, ou o irmão, ou o pai, ou a mãe. Não, todos. Né? Que Jesus falou, quem é minha mãe, quem é meu pai? Todos. Quem são os meus irmãos? É esse amor igual é que a gente tem que correr atrás, né? Em busca disso. Primeiro nós temos que saber qual é o nível do nosso amor. Porque se a gente se acha que já amamos muito, que já chegamos ao ápice, então não vamos modificar. Temos Jesus como meta, né? Jesus, o amor de Jesus. Essa é a nossa meta. Aí, aqui, tomando as lições aqui de Jesus no lar, o espírito de Neio Lúcio vem contando que Jesus, junto com seus discípulos, nas reuniões que faziam, né? Era no bate-papo, igual como nós chegamos aqui, estamos conversando, filosofando a respeito disso ou daquilo. Então, os seus discípulos, né, falavam numa reunião a respeito da preponderância dos sábios na terra. Então, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples, esses sábios da terra, então eles deveriam de estar comentando, era para enviar mais, né? Por que não tem mais sábios na terra para poder educar a população? Eles deveriam de estar, eu imagino isso, que deveriam de estar dizendo, manda os grandes pensadores, né? As pessoas que têm instrução e tal. Aí Jesus chega e diz assim, que há muitos anos, né? Quando a humanidade ainda era muito mais ignorante, que existia mais maldade, que o Pai, Deus, enviou um mensageiro da ciência, né? Primeiro ele enviou um professor. E professor que ensinava, um professor que era, né, tendo todo o conhecimento. Mas o professor se sentia muito iluminado, né? O dono da verdade, né? Que, aliás, o ego do professor é grande, né? Então é um problema. O problema do ego do professor se achar o dono da verdade. E não ligava muito para os pobres, porque, coitados, eles não sabiam nem pensar. Então, por que eu vou dar tanta atenção aos pobres? Não surtiu efeito. E que mandou um outro mensageiro da ciência, um médico, para que pudesse curar as pessoas, né? Orientar sobre a alimentação e tudo mais. Mas esse médico só queria cuidar da elite, dos enfermos importantes, né, que pudessem retribuir para ele também. A população, o povo ainda continuou no mesmo. Então, ele mandou também um guerreiro. O guerreiro iria, com toda a sua coragem, né, elevar o povo e tal. Mas o guerreiro era muito astucioso e vingativo. Então, os guerreiros só queriam tomar, mas não cuidar. No final, um outro mensageiro ele mandou um artista, sabedor das artes, com a
sensibilidade, né, da arte, de todas as artes. Mas então ele chegou numa sociedade onde só os salões ricos é que o interessavam a expor suas obras, a falar de arte, porque ele achava que o pobre também não tem sensibilidade. Então a maioria da população não assimilou nada, não ficou. Até que o pai mandou um mensageiro do amor. Primeira coisa que o mensageiro de amor fez foi ter piedade dos mestres anteriores, que eles foram enviados para ter uma missão e todos eles faliram, né? Não conseguiram. E esse mensageiro teve a compaixão teve o benefício a geral, não só de uma classe social, os mais ricos, os mais influentes. Identificou-se com o povo, tendo compaixão, desculpando a ignorância, a falta de conhecimento, mas nunca se afastou. Compreendendo até as ofensas que de repente ocorriam, né, pelo lidar, pela relação que tinha com o povo. E amava todos sem nenhuma reserva. Não discriminou ninguém. Orava e pedia socorro aos céus. Aí na conversa, Jesus fala assim: foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória da divina missão de que fora investido. E o Neo Lúcio fala aqui: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual, sem dúvida. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, o conhecimento é super necessário para o nosso crescimento, para desenvolver o nosso intelecto, para que possamos agir de uma maneira mais equilibrada. Mas se não tiver amor, só vai ficar no conhecimento. E aí, como conquistar esse amor? O Francisco Nicolau, ele vem falando: exercitando o fazer o bem em todos os sentidos. Fazer o bem não é só a doação material. Até porque, geralmente, a doação material que nós fazemos é o que sobra. Não é tirando de nós, né? É o que sobra, aquela roupinha que a gente não usa mais. Ah, eu tenho um dinheirinho aqui, vou comprar uma cesta básica. É válido, claro que é. Temos a necessidade também, né? Física, sem dúvida. Mas ele fala além do bem material, é o bem espiritual. Você ouvir uma outra pessoa com o problema que está passando. Você dispor do seu tempo. Que o nosso tempo é o tempo de encarnação que nós temos. Ele é super precioso. Não existe nada mais precioso do que o nosso tempo. Se você doa o seu tempo para ouvir alguém, porque está com uma dor, que está querendo se desabafar, tem caridade maior? Você está doando o tempo que é seu, que foi dado para a sua encarnação. Mas você está ouvindo o outro. Não tem nada que custe mais do que o nosso tempo. E isso é caridade, em todos os sentidos. Seja o que for que fizermos para sustentar o ânimo do próximo, já estamos por esses mesmos laços buscando ter o sentimento do amor dentro de nós. Seja o que for. Como é importante. E às vezes a gente não dá importância a isso.
Não é só um amigo, é alguém que de repente a gente está na rua, que encontra, né, e fala, e a pessoa às vezes está tão perturbada, está tão cheia de problemas, que o simples fato de chegar e contar a história já vai aliviar. E que possamos nós transmitir, né, a fé, o amor, uma palavra de alívio para aquele que está sofrendo. Porque a gente só sabe o que é sofrimento mesmo é quando dá na nossa pele. A gente ainda não tem o sentimento de empatia real. Nós podemos ter compaixão, mas agora sentir o que aquela outra pessoa está sentindo, só ela sabe. Ou só nós mesmos, dentro dos nossos problemas, né? Mas o ombro amigo, o ouvido amigo, né? O ombro só, às vezes, não adianta, mas ouvir, porque requer tempo você parar dentro do que você está fazendo, nessa vida atribulada que nós temos, né? Da agenda, sem uma coisa atrás da outra, cada dia você faz uma coisa, tem uma hora que você faz isso, aquilo. Então, você parar e deixar os seus interesses para dar 5 minutos, 10 minutos de atenção àquela pessoa, isso já é a caridade, já é um exercício ao amor ao próximo. Deixar o passado visando o futuro com a certeza de que é o nosso Pai e que cada dia é um novo dia, cada ano é um novo. E para nós encarnados como compromisso com a lei, com a humanidade, desejando ser mais feliz. Aqui eles nos chamam a atenção para que a gente não fique dizendo: ah, mas eu ainda sou muito egoísta, eu ainda sou muito mal, eu ainda... Não. Então, para com isso. Não, ele está dizendo aqui, não precisa falar isso. Fala dos nossos alcances. Fala do que você já alcançou. Puxa, antigamente eu nem pensava em Deus. Já penso, já é um avanço. Pô, antigamente eu não dava ouvido a ninguém, só queria saber da minha vida, só queria saber das minhas bagunças, das minhas diversões. Mas hoje eu já consigo até fazer as minhas diversões, mas também já consigo orar pelo outro, já consigo vir aqui ao centro, já consigo exercitar minha mediunidade. Então vamos ver o que nós já conquistamos e o que temos que conquistar ainda. Também não é achar que já somos os tais, né? Não, com equilíbrio, com a certeza de que nós somos melhores do que ontem, mas seremos melhores do que somos hoje. Com certeza. Seria, né, mais um lembrete do Nicolau aqui. Seria todos os dias, mas a humanidade é ainda imperfeita, precisa de datas e de símbolos. Tudo bem, porque as pessoas falam, Natal é todo dia, e isso é todo dia. Não, foi escolhida uma data que não, já está, os estudos já dizem que não foi a data prevista pelo nascimento de Jesus. Mas é uma data que a gente pensa, toda a humanidade se toca em algum momento de um sentimento próximo do amor de Jesus. De um sentimento em relação ao outro. As campanhas que são feitas, mesmo que sejam materiais, mas já está eliminando um pouco o egoísmo, né? Então, que se festeje mesmo o Natal. Quantas famílias se reúnem só no Natal? Porque é mesa, é comida, é isso, é aquilo. É através da mesa que Jesus também fez a ceia com seus discípulos. Jesus não negou a matéria, o pão e a água. Jesus nos mostrou como nós devemos nos comportar com as coisas materiais. Não nos prendendo, distribuindo. Né? Foi todo o exemplo que ele deu. Então, meus irmãos, que possamos nós, né, fazer pacto conosco mesmo. O que eu pretendo do ano que vem? Geralmente a gente sempre tem uma dieta na frente. Ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou fazer academia, ano que vem eu vou caminhar na praia. Né? Sempre tem isso, né?
Mas a gente não pensa do que a gente vai fazer melhorar, né, o seu interior. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer em prol do outro? Vamos pensar assim, né? Ele está nos convidando aqui para que possamos nós pensar no ano que vai entrando, né? Que é importante para a nossa reencarnação. Que seja sempre um novo ano de determinação para o nosso espírito encontrar com Jesus e com Deus. Quer dizer, vai contribuir para a nossa evolução a cada ano, a cada reflexão que façamos do Natal, né? Do nascimento de Jesus, que veio nos trazer tantos exemplos, falar de amor. Ninguém tanto fala de amor como Jesus. E que, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da reencarnação? Qual é o sentido da evolução? É o amor. É que a gente consiga realmente amar a todos, sem fazer nenhuma diferença, né? Então, que Jesus nos abençoe, que todos possam ter uma festividade do nascimento de Jesus, com uma oração, agradecimento, gratidão, ajudando, buscando, né, ajudar o próximo, a amar o próximo a cada vez mais, que foi a grande lição e o grande ensinamento que o Mestre nos deu. Muita paz para todos. Graças a Deus.